Até o momento trabalhamos com as contas que representam os elementos patrimoniais, que pertencem ao ativo, passivo, e o capital próprio do balanço. Existem outros tipos de contas, que são as contas de gestão. Essas contas incluem os fatos que afetam o patrimônio líquido da empresa e que influenciam diretamente no resultado do exercício. Nessas contas serão reconhecidas as despesas e as receitas que a empresa tiver ao longo do período. Gasto é o elemento contabilístico que contribui para reduzir o resultado da empresa naquele período. O gasto consiste na aquisição ou utilização de algum bem ou serviço não integrado no patrimônio da empresa, a troco de uma contraprestação. As principais contas de gastos que serão apresentadas são: custos com pessoal, remunerações. Consiste nas remunerações do pessoal da empresa. Fornecimento e serviços de terceiros. Por exemplo, água, energia, arrendamento, materiais de escritório, publicidade, conservação e manutenção, limpeza, consultoria, etc. Conta de impostos, que podem ser os impostos, taxas e contribuições. Custos e perdas financeiros, juros. Corresponde os juros de um financiamento obtido. Custos e perdas financeiros, serviços bancários. Aqui corresponde os custos dos serviços bancários. Por exemplo, o Sr. Domingos paga por caixa, energia elétrica por 8.000. O consumo de energia elétrica não implicará uma diminuição no ativo. Sabendo que a equação fundamental deve ser sempre atendida, ou seja, que todos os fatos patrimoniais devem ser feitos de forma que o ativo seja igual ao passivo e o capital próprio, e levando em consideração que haverá uma diminuição do ativo no montante de 8.000, o capital próprio também diminuirá no mesmo montante. Outro exemplo: o Sr. Domingos recebeu uma fatura de água, por 500, da empresa fornecedora. Tal como no exemplo anterior, o consumo de água também não implicará um aumento do ativo, mas o nascimento da obrigação de pagamento implicará um aumento do passivo no montante de 500. Para preservar o equilíbrio na equação fundamental, o capital próprio deve diminuir no mesmo montante em que aumenta o passivo. Um gasto ocorre quando alguns bens ou serviços são adquiridos ou consumidos. Enquanto um pagamento é feito quando há uma saída de dinheiro. Por exemplo, no dia 1, o Sr. Francisco recebeu uma fatura de publicidade no valor de 200. No dia 30, fez o pagamento da fatura de publicidade. O primeiro movimento é o reconhecimento do registro do gasto. O segundo movimento é o registro do pagamento. Um rendimento é o elemento patrimonial que contribui para aumentar o resultado da empresa num determinado período. Em termos gerais, um rendimento consiste na prestação ou venda de algum bem ou serviço que não está integrado no patrimônio da empresa, em troca de uma contraprestação. As principais contas de rendimentos que serão apresentadas são: venda de mercadorias, são as contas compensadoras das mercadorias. Prestações de serviços principais, aqueles originados pela eventual prestação de determinados serviços a outras empresas ou indivíduos. Rendimentos de investimentos em imóveis, as obtidas com alocação de bens móveis ou imóveis, cedidos para uso ou alienação de terceiros. Por exemplo, o Sr. Armando prestou serviço de consultoria a um cliente, por 200, e recebido a pronto. Os proveitos de diversos serviços afetam o elemento do patrimônio,
e o recebimento em dinheiro representa um acréscimo do ativo no montante de 200. Para manter a igualdade na equação fundamental, e tendo em conta que haverá um aumento do ativo no valor de 200, o capital próprio aumentará também no mesmo montante. Outro exemplo: o Sr. Alexandre prestou um serviço de transporte, no valor de 100, a crédito. À semelhança do exemplo anterior, a variação que ocorre na composição do patrimônio com o nascimento do direito de cobrança é um acréscimo do ativo no montante de 100. Para preservar o equilíbrio na equação fundamental, o capital próprio deve aumentar no mesmo valor. O rendimento é gerado quando alguns bens são vendidos ou serviços prestados, porém, há uma cobrança quando há entrada de dinheiro na tesouraria da empresa. Por exemplo, no dia 1, o Sr. Pedro entregou ao inquilino uma fatura de renda do imóvel no valor de 500. No dia 31, o Sr. Pedro recebeu do inquilino o valor da fatura de renda do imóvel. O primeiro movimento é o reconhecimento do registro do rendimento. O segundo movimento é o registro do recebimento. A teoria contabilística estabelece distintos métodos para registrar os fatos patrimoniais, que são: método administrativo, consiste em registrar em uma única conta as aquisições e vendas de um elemento patrimonial ao preço de custo, de maneira a obter o saldo da mesma. Sabemos exatamente o valor de cada elemento patrimonial. Método especulativo, igual ao método anterior, se utiliza uma única conta para registrar as aquisições e vendas de um elemento patrimonial, pelo que, neste método, as aquisições se valorizam ao preço de custo, e as vendas, ao preço de venda. Até o momento, temos utilizado o método especulativo para registrar a compra e venda de mercadorias. No entanto, se trabalharmos desta forma, o saldo da conta de mercadorias não corresponderia ao que realmente temos no armazém, uma vez que as entradas são avaliadas por um preço diferente das saídas. Por este motivo, é estabelecido um terceiro método de contabilização da venda de mercadorias, que consiste na utilização de uma conta exclusivamente para a compra de mercadorias e outra conta para vendas. O PGCE propõe a utilização da conta compra de mercadorias e outra de rendimentos, que contabilizará as vendas ao preço de venda. A conta vendas de mercadorias, saindo da conta mercadorias armazenadas, para registrar, no final do exercício, o estoque que está realmente no armazém. Ao considerar a conta compra de mercadorias como um gasto e a conta vendas de mercadorias como um rendimento, a qualquer momento, podemos calcular o lucro ou prejuízo obtido na compra e venda de mercadorias, subtraindo os saldos de ambas as contas. Por exemplo, contabiliza as respectivas operações no livro diário. Número 1. Compra de mercadorias por 12.000, a pagar em 90 dias. Debitamos o ativo compra de mercadorias e creditamos o passivo conta de fornecedores. Número 2. Venda de mercadorias a pronto, no valor de 18.000. Debitamos o ativo caixa e creditamos o rendimento venda de mercadorias. Número 3. Fatura de anúncio na rádio local, por 200, a pagar a 30 dias. Debitamos o custo FST à publicidade e creditamos o passivo fornecedor. Número 4. Recebimento por transferência bancária do arrendamento de um edifício, no valor de 1.000. Debitamos o ativo caixa fundo fixo e creditamos o rendimento em imóveis. Espero que tenham gostado. Comentem suas dúvidas.